E aí, seja bem-vindo ao mais novo quadro do canal, em alta e baixas notícias e finanças aí da semana, onde eu vou estar passando todas as informações que você precisa saber para estar bem informado. Um quadro onde nenhum especialista comenta sobre vários fatos importantes que aconteceram no mundo da economia aí. E aí, tudo bom? Eu me chamo Isla Maciel e vamos começar o nosso quadro. E a primeira notícia da semana aí, a mais importante, foi o fechamento do dólar em comparação real, que fechou em 5,51. O dólar chegou a bater em torno de 5,75 nessa última semana. Nessa semana. E conseguimos fechar o dólar a 5,51. A outra notícia também é relacionada ao Bitcoin. O Bitcoin ele chegou a ter uma queda durante essa semana, a bater em torno de 49 mil dólares. Porém, já chegou a se recuperar durante os últimos 5 dias, 12,75%, próximo aí de 61 mil dólares. Uma outra notícia importante também é a Ibovespa, né? A Ibovespa fechou a semana positivo, em torno de 3,79%, rompendo 130 mil pontos. Além disso, a Petrobras fechou também positiva a semana, com 4,91%. E o Banco do Brasil também fechando positivo, 2,12% nessa semana. Na segunda-feira eu acordei com diversas notícias aí, principalmente aí no Infomoney, que é uma página que eu sigo, onde foi comentado sobre o índice de tendência de emprego nos Estados Unidos, que caiu pelo segundo trimestre em julho, e isso refletiu de uma forma negativa no mercado. O índice de tendência de emprego nos Estados Unidos caiu aqui pelo segundo mês seguido em julho, né, passando de 110,58 para 109,61. Para os economistas aí do Conference Board, o declínio no mês é consistente com a normalização que está ocorrendo em todas as medidas do mercado de trabalho americano, incluindo a moderação contínua observada nos dados da folha de pagamento, o famoso payroll. O medo da recessão aí nos Estados Unidos derrubou as bolsas globais no mundo. Acredito que a que mais sofreu foi a bolsa do Japão. E a bolsa brasileira ela foi até resiliente aí, né? Não sofreu tanto, enquanto o Japão despencou em torno de mais de 12%. O Brasil ali, a bolsa brasileira, ela não sofreu muito com isso. O índice Nikkei de Tóquio desabou 12,4%, como eu tinha falado, fechando em 31.458,42 pontos, no maior tombo diário desde outubro de 1987, na também chamada Black Monday, que foi a segunda-feira escura na tradução. Com isso, o indicador apagou integralmente os ganhos conquistados em 2024 e entrou em território baixista, ao acumular queda de 25% desde a máxima histórica que havia atingido em junho. E como eu tinha falado, no Brasil foi muito resiliente e resistente em relação a essa queda, em comparado aos outros países. O Bradesco, enquanto estava todo mundo caindo, o Bradesco foi de aversão ao risco, né? Teve uma alta de 5% após o balanço, né? Ela divulgou o seu balanço e ela teve uma alta muito positiva comparado ao dia em que todas as ações da bolsa acabaram caindo. O Bradesco finalmente mostrou recuperação e ficou além das expectativas do mercado. Às 11h50 da manhã, a BBDC3 saltava 5,56%, enquanto a BBDC4 avançava 5,06%. O movimento ocorre após o banco registrar um lucro líquido recorrente de 4,7 bilhões no segundo trimestre, uma alta de 12% na comparação trimestral e 9% acima da expectativa do JP Morgan. Na segunda-feira também, enquanto as ações e as bolsas espalhadas pelo mundo ela caía, o Bitcoin, que foi uma surpresa também, pelo menos para mim, acabou caindo também. Então chegou a cair aí em torno de 15%, como eu tinha falado anteriormente, chegando a tá nos valores ali de 49 mil a 50 mil dólares. Então, quem tinha grana em caixa, teve a oportunidade de comprar bitcoins aí em valores extremamente baixos, comparado ao que estava custando. Hoje o bitcoin já se encontra num valor considerável ali, comparado à segunda-feira, em torno de 61 mil dólares. Além disso, uma outra notícia importante também é que a Apple afunda após Buffett vender papéis em meio ao choque global. O que foi? A Apple afundou. A maçã foi pra lá, debaixo d'água.
Esse movimento ele surpreendeu agentes do mercado, né? Já que o mega investidor é conhecido por suas posições de longo prazo. No último balanço dos resultados, a Berkshire revelou que sua participação na fabricante da iPhone estava avaliada em 84,2 bilhões de dólares, cerca de 482,4 bilhões, ao final do segundo trimestre de 2024, sugerindo que Buffett se desfez de pouco mais de 49% da posição que tinha. Além disso, a Uber teve um resultado acima do esperado, com força no Brasil e na Índia. A receita da empresa aumentou 16% para 10,70 bilhões de dólares no segundo trimestre. Teve um resultado acima do esperado por Wall Street no segundo trimestre, segundo os números divulgados nesta terça-feira, apoiada em uma demanda estável por transportes e entrega de alimentos. A receita da empresa aumentou 16% para 10,70 bilhões de dólares no segundo trimestre. Analistas esperavam em torno de 10,57 bilhões de dólares. Em uma base ajustada ali, a Uber teve um lucro de 1,6 bilhão de dólares, acima de 1,51 bilhão previsto em média pelo mercado. Além disso, essa notícia é boa. Maduro renuncia ao WhatsApp por representar o imperialismo tecnológico. Você viu isso, Silvio? Parabéns pra ele. Maduro, como é? Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Podia levar Lula pra lá. Vai ser uma coisa boa. Maduro tem feito acusações frequentes de que as redes sociais estão fazendo parte de uma campanha para dar o golpe no país. Então Elon Musk é o grande culpado, pô. O culpado é Ilinho. Ilinho é o culpado de tudo agora. Abre aspas, né? WhatsApp, imperialismo tecnológico está atacando a Venezuela. Você se foi, WhatsApp. Disse Maduro enquanto deletava o aplicativo do seu telefone celular, conforme o vídeo que ele postou em outras redes sociais como o X. Ele postou no X, mas ele apagou o WhatsApp, mas postou lá no X. Esse cara é uma piada. Outro assunto importante é a BB Seguridade. Eu tinha BB Seguridade, vendi ela, tava achando o preço um pouco caro, um dos motivos que eu vendi. A BB Seguridade, ela divulgou aí os dividendos dela, pagamento de 2,7 bilhões de dividendo. O montante pago se refere aos resultados apurados entre janeiro e junho de 2024, mais os dividendos prescritos do primeiro semestre de 2021. O valor a ser pago corresponde a 1,39 centavos por ação, a serem pagos no dia 30 de agosto de 2024. Os dividendos terão como base a posição acionária em BBSE3 em 16 de agosto. Assim, os papéis serão negociados ex-dividendos a partir de 19 de agosto. Uma outra notícia importante também é que as indústrias do Rio Grande do Sul têm forte recuperação em junho. Uma notícia importantíssima. Inclusive, eu estive lá em Canoas. Eu morava em Canoas quando aconteceu a enchente. Pude presenciar e pude ver de perto toda aquela tragédia que aconteceu. E uma das coisas que eu mais acabei percebendo foi como as pessoas, quando elas querem ajudar, de fato, elas são humanas, né? E muitas vezes não, eu acabei não vendo praticamente que o poder público e o Estado ajudando de fato. Foi a mão do povo, pelo próprio povo mesmo, foram as pessoas ajudando as outras pessoas. Se a gente dependesse do Estado para poder ajudar de fato, o povo estaria, não pode falar palavrão, né, no YouTube, mas o povo estaria numa situação deplorável. Então, se não fosse o próprio país ajudando, as próprias pessoas ajudando umas às outras, a situação seria bem mais trágica ainda. A atividade industrial gaúcha ela cresceu 34,9% em comparação mensal após a queda de 26,2% em maio, né, motivada pelas enchentes que o estado acabou sofrendo. A indústria do Rio Grande do Sul teve notável recuperação em junho e foi destaque da produção física industrial regional do mês, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E uma outra notícia também que relevante é as Casas Bahias, que teve um resultado melhor do que esperado, né? Ou que temido. Silvio, inclusive, né? Eu ali nas Casas Bahia, teve um resultado positivo da varejo. Varejo, eu não aconselho investir em varejo, não investo em varejo. Inclusive, tive uma experiência na prática aí com o Magazine Luiza.
Investi na época, investi na bolha, enquanto tava todo mundo comentando sobre a Magazine Luiza. Não estudava, não tinha o conhecimento. Eu, na época que eu comprei a Magazine Luiza, eu comprei a Magazine, se eu não me engano, a R$24. Comprei uma quantidade ali significativa, não lembro, mas comprei uma boa quantidade. E vendia 3. Coisa boa, né? Vendia 3. Então, para você não cometer esse mesmo erro aí, eu disponibilizei o link dos meus e-books aqui na descrição do vídeo. Dá uma conferida lá. Leia o e-book, aprenda a investir, para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. E falando agora sobre a Braskem, né? Ela teve o EBITDA dela recorrente atingiu 1,66 bilhão no período, uma alta de 137% ante o ano. Além disso, a Braskem rompeu no segundo trimestre de 2024 um prejuízo de 3,73 bilhões, 385% maior ante as perdas de 771 milhões no mesmo período de 2023. O resultado foi a pior na comparação com 3 meses imediatamente anteriores, quando havia apurado prejuízos de 1,35 bilhão, de acordo com o balanço trimestral divulgado pela empresa. E de acordo com a Braskem, o prejuízo líquido aconteceu em função principalmente do impacto de 4,5 bilhões da variação cambial negativa do resultado financeiro, que é explicado majoritariamente pelo efeito da depreciação do real sobre a exposição líquida da companhia no período. Uma outra notícia importantíssima também falando sobre a Petrobras agora, né? A Petrobras ela teve o primeiro prejuízo desde 2020. E aí? Você acha que é por causa de que isso aí? Não tem nada a ver com o PT, eu acho não, dessa vez. Dessa vez não, né? Não, deve ter sido culpa de Elon Musk. Não, mas eu vou dar uma notícia aqui, né? No primeiro momento, os resultados da Petrobras podem ter assustado os investidores, com a companhia registrando prejuízo líquido de 2,6 bilhões no período, configurando seu primeiro resultado negativo desde o terceiro trimestre de 2020, principalmente por impactos tributários e cambiais. A Petrobras, ela parece que ela pagou dívidas que ela tinha tributárias, e isso fez com que ela tivesse prejuízo nesse trimestre. No mesmo período do ano passado, a companhia havia registrado um lucro líquido de 28,8 bilhões, enquanto no primeiro trimestre seu resultado líquido foi de 23,7 bilhões. Contudo, as perdas não deveriam assustar os investidores, apontam os analistas. Isso porque a empresa teve 2 eventos não recorrentes que acabaram por trazer impactos com seus resultados. Então, foram eventos aí não recorrentes, inclusive a Petrobras vai até pagar dividendos, né? O primeiro foi o reconhecimento de um custo de 10,6 bilhões na despesa financeira referente ao acordo com a CARF, anunciada no último dia 18 de junho. No frigir dos ovos, a decisão foi vista como positiva por eliminar um risco maior, que poderia chegar até 44 bilhões, e preservar os futuros pagamentos de dividendos da empresa. Então, vou continuar recebendo dividendos da Petrobras e acredito não, essa notícia ela meio que assustou ali alguns investidores, mas de modo geral não é um fator recorrente, e é por isso que eu continuo comprando Petrobras. Inclusive, eu trabalho na área petrolífera e posso dizer para vocês que, de fato, o PT ele faz algo muito positivo para as pessoas que trabalham na área petrolífera. Hoje a área está bombando, existe muitas oportunidades de emprego, melhorias salariais. Nisso a Petrobras sim, ela faz seu papel social, nisso o PT sim faz o seu papel social, que eu considero extremamente importante. Existem minhas críticas relacionadas ao PT, assim como qualquer outro partido, qualquer outro político, né? Mas, de fato, na área petrolífera, sim, o PT é bom para as pessoas que trabalham nessa área. Inclusive, está rolando muito emprego, muita obra, muita obra de infraestrutura para a área petrolífera aí. O segundo ponto aí a ser mencionado relacionado à Petrobras, que eu ia me esquecendo, é a respeito da marcação ao mercado da dívida da empresa, né? Que é parcialmente dolarizado, um outro fator também que fez com que ela tivesse entrado nesse prejuízo aí, devido à expressiva desvalorização do real ao longo do trimestre, que acabou por impactar o resultado negativamente em 18,7 bilhões. Nesse caso, é importante entender que esse evento não tem efeito de caixa de imediato. O valor de toda a dívida dolarizada é atualizada em reais de uma única vez. E a Petrobras é uma empresa que tem o seu principal produto dolarizado, né, o petróleo. Uma outra notícia também, para finalizar a noite aí, é sobre a Embraer. Tem lucro ajustado de 415,7 milhões no segundo trimestre, uma alta anual de 50,6%.
O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, que é a famosa EBITDA, ajustado atingiu 995,5 milhões no segundo trimestre de 2024, o que representa um avanço de 37,5% sobre a igual etapa do ano passado. Então hoje foram essas notícias que eu tinha para dar para vocês relacionadas a essa semana. Comecei esse quadro novo, espero contar sempre com a presença de Silvinho e o Wendel para comentar aqui, para falar mais besteira junto comigo aqui no vídeo, para deixar o mais contraído possível e talvez até desinformado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, também deixa seu comentário, se inscreve no meu canal, isso é importante para mim, vai acabar me incentivando a trazer mais conteúdo aqui, porque estamos investindo nisso aí, né? E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Na descrição do vídeo aí tem o link dos meus e-books, tá? Dá um confere aí. E é isso. Muito obrigado.